Eu quero falar nessa noite sobre transformando os dias difíceis em fáceis. E mais uma vez, você vai me ouvir dizer a expressão os dias difíceis que estamos vivendo. Infelizmente, essa expressão já está comum para nós. Você já me ouviu todas as vezes que eu entro, né, na live, eu falo isso. Os dias difíceis que estamos vivendo. Desde meados do mês de março, nós estamos vivendo essa situação difícil da pandemia, né, do Covid-19. O mundo inteiro está passando por isso. Então eu dei uma olhada, só para a gente ter uma ideia da dificuldade do negócio, de como os dias são difíceis mesmo. Até ontem, os registros mostravam no mundo um total de 4.931.057 contaminados. Provavelmente hoje já passou dos 5 milhões. Recuperados, 1.710.000. E 324.240 mortes no mundo inteiro dessa doença. Aqui no nosso país, aqui no Brasil, até ontem, 271.885 pessoas foram registradas com essa doença. Recuperados, bastante, graças a Deus, 606.794. Mas, infelizmente, 17.983 pessoas perderam suas vidas na batalha contra o Covid-19. Hoje, em especial, o dia de hoje, dia 20 de maio, foi um dia bem difícil para mim. Bem cheio de preocupação para mim e para Jaqueline. Porque, além da gente saber de pessoas da nossa igreja que estão enfrentando essa doença, né, que a gente está orando, gente que está internada, nós ficamos sabendo através de uma amiga nossa que ela nos informou algumas pessoas que estão morrendo, estão enfermos com essa doença. Alguns médicos aqui de Nova Iguaçu, médicos conhecidos nossos, que ou estão com a Covid ou morreram devido a essa pandemia. Então hoje esse dia, essa quarta-feira, foi um dia assim, né, bem preocupante para nós. E realmente, cada dia tem sido um dia difícil. Um dia muito difícil, um dia de muita luta para todos nós, e eu espero que para você também tenha sido cada dia um dia de muita oração. Particularmente tem sido dias em que eu estou aprendendo, e eu espero que você também esteja aprendendo, que a cada momento, a cada oração que a gente faz, possamos fazer a escolha certa, a escolha de Deus. Porque, meu amado, minha amada, nenhum de nós gostamos de enfrentar dificuldades. E isso é natural. E, além do mais, esses dias difíceis têm sido momentos que nos afligem. Têm sido momentos que nos dão tristeza, nos tiram até a vontade de fazer coisas. Tipo, trabalhar, assistir TV. Esses dias difíceis são de tanta tristeza que tiram até mesmo a vontade de acordar para um novo dia. De repente você se deitou ontem e pensou assim, amanhã é um novo dia, de novo ainda com essa pandemia, com essa doença toda, essa dificuldade toda. Por isso que Deus colocou no meu coração a mensagem de hoje que eu envio pelo celular, o Bom Dia na Palavra. Deixa eu ler para vocês de novo, só para mostrar o que eu estou dizendo. Bom Dia da Palavra de hoje trouxe o Salmo 9, verso 1 e 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E eu escrevi assim, um novo dia raiou. Um novo dia raiou.
Então comece louvando e agradecendo ao Senhor por Ele. À tarde, louve-o por tudo que está fazendo. E à noite, seja grato ao Eterno por mais um tempo em que pôde viver, desfrutando de sua graça, seu amor e misericórdia. Fazendo assim, duvido muito que o seu dia será ruim. Seja alegre, Deus é contigo. Tenha um dia abençoado em Jesus. Foi o que eu mandei para vocês hoje. Bom, eu ia dizendo que é natural nenhum de nós gostarmos de enfrentar dificuldades. Por que isso? Porque isso se dá porque nós temos uma ideia errada, uma ideia equivocada sobre as dificuldades, sobre os dias difíceis e sobre as provações que todos nós passamos. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Quando tudo não está bem, não significa que você está no caminho errado. Vou repetir. Perceba bem a palavra. Quando tudo não está bem, não significa que você está no caminho errado. A maioria das pessoas acha que para fazer a vontade de Deus, tudo tem que estar perfeito. Só que Deus pensa bem diferente disso. Deus pensa bem diferente disso. Por exemplo, Deus pegou o que era perfeito, ou seja, seu Filho Jesus, que é a perfeição, e o que ele fez? Entregou Jesus à morte. E foi através da morte de Cristo, que a gente pode entender como dias difíceis, que nós fomos salvos, e não através da exaltação de Jesus, os dias bons. Deu para entender? Da mesma forma, quando somos humilhados, nós nos tornamos capazes de também trazer cura e bênção para a gente. Somos capazes de trazer cura e bênção para a nossa família. Somos capazes de trazer cura e bênção para todos. Nós podemos dizer que somos uma espécie de curadores feridos. E ser um curador ferido não tem nada de errado. O próprio livro de Isaías, capítulo 53, verso 5, ensina isso. Diz lá, Isaías 53, 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Se Jesus tem essa qualidade e nós precisamos ser cada vez mais como Jesus, quando nós nos ferimos, quando nós passamos por dias difíceis, nós podemos aprender e assim trazer cura e bênção para a nossa família. Por isso, meu amado irmão, ainda que você se sinta destroçado, isso não significa que Deus deixou de amá-lo. Deus usa a dor para produzir vida. Não é a dor que faz a mãe empurrar o bebê para fora do seu ventre mais depressa, na hora do nascimento? Entenda uma coisa, a esperança é uma jornada para ser vivida cheia de esperanças, difíceis ou fáceis. Não um sentimento que nos vem quando todas as coisas estão dando certo. Se você está passando por dias difíceis, ou se um dia passar, e se perguntar até quando você vai suportar, você vai aprender e vai entender que a esperança nasce depois da luta. Philip Yancey, ele escreveu um livro e disse nesse livro o seguinte: coisas ruins acontecem com pessoas boas. E essas mesmas coisas ruins são capazes de curar você. Não é o antídoto feito do próprio veneno que cura a picada de cobra? Os dias difíceis são indesejáveis. Sejam esses dias de pandemia que estamos vivendo agora, sejam os que você viveu no passado, sejam os que ainda virão no futuro, mas os dias difíceis
chegam à nossa vida, se instalam sem pedir licença, tiram nosso ânimo, nossas forças e vão provar a nossa resistência. Falando nisso, me lembrei mais uma vez agora dos versos da Aquarela, né? Aquela música composta do Vinícius de Moraes e do Toquinho. Esses versos sempre me chamam a atenção, né? E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Os dias difíceis, eles sem pedir licença, mudam a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Vai depender de você, se você vai chorar ou se você vai rir. Enfim, a sensação que temos nos dias difíceis é de que existe uma nuvem negra sobre a nossa vida, que sabe aquela nuvem de tempestade, aquela nuvem que vem assim, escurece o dia. Parece que tudo está conspirando contra nós. É uma avalanche de situações de aflição, desanimadoras, e a gente não sabe o que pensar, o que agir, qual decisão certa tomar. Você já passou por, certamente você já passou por dias assim, ou até mesmo está passando por dias assim, ou se não passou, ou não está passando, vai passar. Todos nós passamos. Como enfrentar e vencer esses dias difíceis de maneira que possamos transformá-los em dias fáceis? Como enfrentar e vencer esses dias difíceis de maneira que possamos transformá-los em dias fáceis? Entenda uma coisa. Muitas das vezes, esses dias difíceis vêm das escolhas erradas que fazemos. Vou repetir para você entender o texto da Bíblia que nós vamos ler agora. Muitas das vezes, os dias difíceis vêm, não é por conta de uma pandemia de Covid, não é por conta de qualquer outra doença, mas muitas das vezes os dias difíceis vêm das escolhas erradas que fazemos. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem uma grande e preciosa lição sobre isso. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versos de 1 a 3. Gênesis, abra sua Bíblia ou liga a sua Bíblia aí, capítulo 3, versos de 1 a 3. Perdão, 1 a 13. Gênesis 13, de 1 a 13. Vamos lá? Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, o sobrinho de Abrão, Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Verso 8. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Verso 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar
próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Assim como Ló, se fizermos as escolhas erradas, se nos equivocarmos nas decisões ou não medirmos as consequências dos nossos atos, fatalmente passaremos por dias difíceis. Veja como Ló passou por dias difíceis depois de decisões erradas. Primeiro, Ló aceitou separar-se do seu tio Abrão, julgando que poderia construir o seu próprio caminho sem a bênção e a proteção do seu tio. Quando Abrão foi chamado por Deus para ir para Canaã, ele logo levou consigo o seu sobrinho Ló. E perceba, meu querido, como Abrão ainda não tinha filhos, a gente pode imaginar o carinho, o amor que Abrão tinha pelo seu sobrinho Ló. E quanto ajudou esse sobrinho na sua vida. E tudo ia bem, tudo ia tranquilo, até o dia em que Ló percebeu que possuía muitos bens, e que havia então chegado a hora de ele tocar a sua vida sem interferência do seu tio Abrão. Aí começou então o problema para Ló. Aí começaram os dias difíceis para Ló. Sabe-se lá o que passou pela cabeça de Ló naquele momento? Talvez Ló pensasse que Abraão fazia sombra a ele e impedisse o desenvolvimento, o crescimento dele, dos seus pastores. E com certeza os pastores de Abrão já tinham arrumado encrenca com os pastores do Ló. Foi aí que Ló, veja bem, foi aí que Ló tomou uma decisão errada. E dessa decisão errada, mais tarde, ele veio sofrer consequências terríveis e fez com que ele pudesse passar por dias muito difíceis. Perceba comigo um detalhe. É interessante que no verso 9, nós lemos que Abrão manda Ló escolher o caminho que ele queria seguir, o lado que desejava. E Abrão ficaria com o que sobrasse. Olha só como um tio faz com o sobrinho. Tanto carinho, tanto amor, tanta preocupação que Abrão tinha com o seu sobrinho Ló. E por que Abrão fez isso? Porque Abrão sabia que assim, longe dele, Ló não teria como justificar os seus fracassos caso ele chegasse. E a partir daquela escolha, Ló poderia colocar em prática as suas ideias, seus projetos, foi aquilo tudo que ele pensou. E Ló não foi bobo, não foi nem um pouquinho bobo. Ele escolheu, segundo o texto diz, as terras férteis do Jordão, onde havia fartura de água, campos bons para os seus rebanhos pastarem, enfim, acho que era a terra, né, do jardim do Senhor, parecia a terra do Egito. Imagina então o quanto Ló não estava feliz, se sentindo assim, esperto, safo, quando saiu da presença de Abrão, que ficou com o quê? Com o resto. O texto fala, o que sobrou, ficou com as terras secas de Canaã. Perceba que a escolha de Ló havia sido em função do que os seus olhos viam à distância. Veja bem, meu querido, a escolha de Ló foi em função do que os olhos dele viam à distância, do que lhe encantava, do que lhe parecia melhor à vista. E assim Ló não mediu as consequências do seu ato, da sua escolha. Ló então vai morar em Sodoma, que como o verso 13 nos informa, diz lá no verso 13, os homens de Sodoma eram extremamente o quê? Perversos, pecadores contra o Senhor. Então, pouco tempo depois, já deu ruim. A cidade foi invadida e foi saqueada.
capítulo 12 de Gênesis. E aí o que aconteceu com Ló? Ló se deu muito mal. Além de perder tudo para os invasores, Ló ainda foi levado como escravo. Naquele momento, Ló viu seus sonhos se desfazendo, os seus projetos se tornando escombros e a sua vida entrou em ruínas. Se ele tivesse escolhido continuar com o seu tio Abrão, com certeza a sua vida teria um outro rumo, embora os pastores estivessem brigando, embora a coisa toda estivesse acontecendo. Se ele tivesse escolhido continuar com seu tio Abrão, a sua vida teria outro rumo e ele não estaria ali agora sem família, em ruínas e como escravo. Mas, como a gente viu, Abrão amava muito esse sobrinho, era como um filho para ele. Quando Abrão soube do que aconteceu com Ló, Abrão reuniu seus homens e lutou e conseguiu, além da liberdade de Ló, trazer de volta tudo que ele possuía, inclusive a família. Olha aqui, Gênesis 14, versos 14 e 16. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens, trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Que bom, né? Ló se safou, conseguiu de volta a sua liberdade. Agora, meu amado, minha amada, pensa comigo num cara teimoso, num cara cabeçudo mesmo. Aqueles cara cabeçudo, teimoso. Você conhece gente assim? Que passa por um problema, passa por dias difíceis, passa por sofrimento, mas é cabeçudo, é teimoso. Que não aprende. Esse cara é o Ló. Ele não aprendeu naqueles dias difíceis de escravidão e perda que passou. Não é que depois de tudo isso, Ló volta a morar em Sodoma, que segundo nós lemos no verso 13 de Gênesis 13, era uma cidade pecadora terrível. E logo depois, Sodoma e a outra cidade terrível, Gomorra, você sabe muito bem, lá em Gênesis 19, elas são destruídas. Deus não suportava mais o pecado e a imoralidade dessas cidades. Ló não foi destruído junto com a cidade, porque, de novo, você sabe bem, seu tio Abraão o salva e intercede por ele diante de Deus. Está no capítulo 18, versos de 16 a 33, lá de Gênesis. Depois você lê. Abraão pede pelo seu sobrinho Ló e Deus envia anjos para tirar Ló e a sua família daquela cidade condenada. Ló ainda não havia entendido que ao deixar o seu tio Abrão, estava deixando para trás de si a bênção do Deus que estava com seu tio. E como resultado de suas escolhas, das suas escolhas ruins e dias difíceis, a coisa ainda ficou pior. Não tem um ditado que diz assim, nada é tão ruim que não possa piorar? Acho que isso é até uma das leis do Murphy, né? A coisa piorou. Ló perde a esposa, que se transforma em uma coluna de sal. Verso 26 de Gênesis 19, diz lá, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ló perde ainda tudo que tinha conseguido juntar na vida. E para piorar ainda mais a situação do Ló, em um momento terrível de incesto provocado por uma embriaguez que as suas próprias filhas fizeram, Gênesis 19, de 31 a 38. O que acontece? Ló, veja que coisa, engravida as suas filhas. E coisa pior ainda aconteceu. Essas duas crianças que nasceram desse relacionamento incestuoso de Ló, embriagado por suas filhas,
Esse relacionamento, essas duas crianças deram origem, uma aos amonitas e outra aos moabitas. Os amonitas e os moabitas foram dois povos tremendamente idólatras, impiedosos, sanguinários, e que mais tarde guerrearam e fizeram tanto mal ao povo de Israel, descendente de Abraão. Veja só quantas coisas terríveis, quantas consequências terríveis por causa de uma decisão tomada errada. Quantos dias difíceis Ló teve, e pior, fez com que gerações e gerações depois tivessem dias difíceis por conta da guerra com esses dois povos. Meu amado, veja essa situação de Ló, a experiência de Ló, o exemplo de Ló, e veja para nós. Quantas vezes tomamos decisões erradas por não avaliarmos com oração e com calma a situação difícil que se nos apresenta. Nós decidimos sem pensar nas consequências futuras, só olhando para o momento que estamos vivendo com informações suficientes para que a gente construa uma alternativa mais segura, para que não nos venha lançar em maiores dificuldades do que as atuais. Na verdade, ao aceitar a proposta do seu tio Abrão como solução para uma crise entre os seus pastores, Ló estava decidindo separar-se dele, que era o seu abençoador, para seguir sua própria estrada, longe de Abrão. E assim, longe de Abrão, Ló ficou longe da bênção de Deus. Eu fico pensando aqui, será que ao invés disso, se Ló houvesse discutido a dificuldade que estavam vivendo ele e o seu tio Abrão, os pastores uns dos outros, deixando claro para o Abrão que não queria abrir mão de estar juntos, se chegasse a um acordo, tudo não seria diferente? Ló teria continuado seguindo com Abraão, não teria experimentado a ruína de Sodoma, não teria engravidado as suas duas filhas, não teria criado aqueles dois povos que não teriam criado dificuldade, guerras, dor, dias difíceis para o povo de Israel lá no futuro. Agora, olhe para mim agora e presta muita atenção no que eu vou dizer. Fazemos escolhas erradas, porque decidimos com base em uma visão distorcida dos fatos, com informações imprecisas, supervalorizando os nossos sonhos ou sob forte emoção de raiva, dor ou tristeza. Meu amado, minha amada, decisões devem ser tomadas com a razão e não com a emoção. Jeremias 17:9 diz isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quantas vidas, quantas famílias, quantos sonhos, quantos bons trabalhos são destruídos, quantos dias difíceis vêm por decisões tomadas em momentos puramente emocionais. Quantos pais e filhos, quantos esposos e esposas, quantos irmãos deixam de se falar, de se relacionarem por conta de algo que não foi conversado, que não foi orado, mas foi tratado cheio de cólera, cheio de inveja, cheio de ira, cheio de ciúme. Quantas dificuldades e quantos dias difíceis poderiam ser evitados se na família, ao invés de brigar, de discutir, de reclamar, encher-se de emoções, o pai, a mãe, essa família tivesse orado antes e conversado para que tudo
pudesse ser entendido. Não foi o próprio Jesus que falou para não se pôr o sol sobre a sua ira? O que Jesus quer dizer com isso? Para não dormirmos, não terminar o dia sem antes orar e tratar isso. Tratar os sentimentos ruins, as escolhas erradas, diminuir os dias difíceis. Quantas amizades não são rompidas por intolerância? No mundo de hoje, tão corrido, tão apressado, a gente tem pressa, né? Tem muita pressa. E tem muita pressa para decidir as coisas. E não se gasta tempo algum para orar, para avaliar o maior número possível de possibilidades. E também não se procura conselhos. Provérbios 11:14 ensina isso. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Não são poucas as vezes que tomamos decisões que vamos determinar décadas em nossa vida em apenas alguns minutos e fazerem virem não somente dias difíceis, mas anos difíceis, ou até mesmo uma vida inteira difícil. Decisões erradas, equivocadas, precipitadas são geradoras de tempestades que nos lançarão em dias difíceis. Eu quero concluir falando sobre a ostra e a pérola. Você sabia que uma ostra que não foi ferida não produz pérolas? Pérolas são uma ferida curada. Sabia? As pérolas são uma ferida curada. As pérolas são produto da dor. As pérolas são resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grãozinho de areia. A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra na nácar, as células do nácar começam a trabalhar, vão trabalhando e cobrindo o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso daquela ostra. O resultado disso? Uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produz pérolas, porque a pérola é uma ferida cicatrizada. Meu amado, minha amada, para passarmos por esses dias difíceis que estamos vivendo e para os outros tantos que virão em nossa vida, façamos sempre a escolha certa, com oração, com entendimento, para buscarmos a bênção de Deus, pois onde há a bênção de Deus, até os dias difíceis se tornam fáceis. Vou repetir para você aprender e assim a gente encerra essa palavra de hoje. Onde há a bênção de Deus, até os dias mais difíceis se tornam fáceis. Amém?